Bom dia, dia 5 de maio. Hoje vamos ler 2 Reis, do capítulo 10 ao 12. Capítulo 10. A revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel. E falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi, e teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno, é afável com este povo, e lhes falares boas palavras. Todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele, e disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo, que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que ele tinha o cargo dos tributos. Porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltavam os israelitas contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Capítulo 11. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá
e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-Zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Meressa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laques, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá, e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorias e armazéns de víveres, e de azeite, e de vinho, e pôs em cada cidade pavesas e lanças. Fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Todos que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús e Semarias e Zaão, e depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias e Atai, Eziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Capítulo 12. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes que Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei nas mãos de Sisaque,
Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém, pelas mãos de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os seus tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda, e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para por ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias, e Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Obrigado, espero que tenha um grande dia.